Tudo bem? Ela sabe mais tarde. Ela estava falando que ano que vem a gente vai fazer uma ação integrada com outros órgãos, não só para a parte, né, da educação ambiental, mas ordem pública. Então é importante os órgãos se unirem. Então as instituições, como no caso do Marcelo, né, que ele vai falar um pouquinho, a gente traz esses parceiros, porque eles também são comunicadores, né? Eles também fazem a parte da educação ambiental no Estado. Eu vou distribuir, essa daqui é a Lei de Crimes Ambientais. Eu não sei qual foi o artigo, acredito que tenha sido 54 da maioria. Daqui a pouquinho vocês vão ler. Eu vou pegar uma para você. Aqui está a tipologia de todos os crimes ambientais, desde a flora, da fauna, patrimônio, água, poluição do ar. Vou levar para cá os enquadramentos que um vizinho, um colega, qualquer pessoa, olha, eu fui multado. Você vai na lei e verifica qual a tipologia que foi multado. Aí, pessoal, Marcelo, você fica à vontade. Marcelo vai fazer a apresentação devida, mas assim, desde já obrigada, tá? E espero que em 2025 a gente tenha essa parceria, porque, como eu estava falando para eles, aqui é uma multiplicidade de infrações / crimes. Tem poluição sonora, tem degradação de patrimônio, maus tratos. Então, é uma tipologia bem distinta. Aí você fica à vontade. Tá bom. Ok, O espaço é seu. A todas e todos. Esse é um encontro bem interessante, que une pessoas de diversas naturezas e de diversas intencionalidades. Particularmente eu iniciei esse trabalho, estou aqui de uma forma voluntária, né, como vocês. Nós estamos aqui com uma intenção. É necessário que a gente possa amadurecer essa intenção. Né? Essa intenção por conta das nossas atitudes em relação às nossas relações com as pessoas e com o meio. Né? Então, por conta disso, esse é um tempo que a gente tem aqui para a gente fazer uma reflexão. Então, a minha intenção aqui é estabelecer uma linha de pensamento para que a gente possa fazer uma reflexão e a partir dessa reflexão a gente possa decidir, né? Tomar nossas novas decisões para que a gente tenha uma melhor relação. Então, por isso eu fui convidado. Foi ontem, não foi? Foi ontem. Ontem eu fui convidado e fiz essa palestra, esse percurso de reflexão com base no que nós temos aqui. Então, educação ambiental para o restabelecimento da ordem e ativação da responsabilidade. Restabelecimento da ordem porque, de alguma forma, a ordem foi quebrada. Né? Houve uma percepção de um ato, de uma atitude. Né? Essa percepção é o que a gente aprende como quando a gente está na escola. Eu estou aqui, vou já me apresentar, mas eu estou trazendo também o meu filho. Meu filho tem 11 anos e vai fazer 12, para mostrar para vocês que isso faz parte da minha vida. E eu trato as pessoas como eu trato meu filho, trato as pessoas como se fossem os meus. Eu acho que essa é uma atitude que poucos ainda têm, essa percepção. Até porque nós estamos, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos em um mesmo barco, nós estamos em um mesmo planeta, nós estamos começando a perceber as nossas atitudes. E como as nossas atitudes, por menor que sejam, elas estão no mesmo pacote do pequeno e do grande. Então, a gente vai começar, se a gente não percebe, a gente vai ter essa oportunidade de perceber que uma infração, por mínimo que for, né, o enquadramento é o mesmo. Se você rouba o trocador do ônibus, né, de 25 centavos, esse comportamento de se dar bem de 25 centavos não é diferente do comportamento dos 25 milhões ou dos 25 bilhões
de um parlamentar, de um político que rouba os cofres públicos. Eu estou muito tranquilo aqui falando nisso, porque eu não tenho nenhuma conexão, né? Meu salário com base nos projetos que eu desenvolvo, com parcerias com órgãos públicos, Secretaria do Município, Secretaria do Estado. Recentemente aprovei, junto com o grupo, um projeto do Observatório dos Direitos Humanos, né, no estado do Pará. Então, o estado do Pará vai ter um observatório, um local onde a gente pega os dados sobre os direitos humanos que tem a ver com questão racial, né? Eu vejo aqui que a maioria de vocês são pretos, são pardos. Eu me chamava de pardo, eu nem sabia, até pouco tempo eu me chamava de pardo, mas por força do meu relacionamento com comunidades que eu também faço capoeira, né? Capoeira Angola, olha a ginga como é diferente, ó. Capoeira ginga da capoeira Angola, né? Uma liderança negra falou: não senhor, o senhor não é pardo, você é branco, né? Eu falei: tá, beleza. Mas, no entanto, eu mostrei a foto da minha mãe, né? E olha aqui minha mãe. A minha mãe é índia. Isso aí, aos olhos das pessoas, eu posso parecer um branco. Mas, na minha árvore genealógica, tem algum traço de movimentação. As pessoas que acham que são 100% pretas no Brasil, ou as pessoas que acham que são 100% brancas no Brasil, para mim é pura ilusão. A gente é misturado mesmo, né? A gente tem muito do sangue indígena, a gente tem muito dos escravos que romperam o continente, dessas pessoas que antes, o tempo, se a gente pegar na linha do tempo, né, a gente é um Brasil que ainda está se descolonizando. Isso é uma discussão, inclusive, acadêmica. Senhoras e senhores, acadêmica, as pessoas na academia estão percebendo o quanto de colonizados ainda somos. E por conta desse comportamento do colonizador, que talvez motivou uma prática que fez que cada um estivesse aqui. Como se fosse uma pequena vingança, né? Nos arrancaram das nossas origens como bichos, nos trouxeram para esse continente, nos chicotearam, nos fizeram mal, nos maltrataram. E por que eu vou reagir com bondade para essas pessoas? Isso é um comportamento natural, é um pensamento de muitas pessoas. Eu milito em alguns movimentos que, infelizmente, o oculto no coração dessas pessoas ainda há uma revolta em relação ao que está, né? As pessoas não têm acesso, muitos jovens de periferia da periferia de Belém nunca foram ali na Estação das Docas. Uma vez eu peguei um grupo de jovens e fiz um tour para a Estação das Docas. De 27 nunca tinha ido na Estação das Docas. Por quê? Não se sente pertencente. Não se sente pertencente. Esse é o motivo que as pessoas ocultamente, às vezes, degradam o patrimônio, picham o patrimônio, roubam do patrimônio, dizendo: não vai dar para ser meu, então vai ser meu de qualquer forma. Motivação oculta que a gente fala, isso na psicologia. Eu não sou psicólogo, mas fiz uma especialização. Pois não, pode entrar. Então, gente, eu sou fruto de projetos sociais. Hoje eu tenho vou fazer 52 anos agora em dezembro, né? Tenho um filho de 11 anos, que vai fazer 12 agora, dia 15. E sou fruto de projetos sociais, de organizações da sociedade civil que tentam dar uma resposta à problemática social, à problemática ambiental que aí está. Então isso não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. É interessante que hoje eu pago as contas, né, educo meu filho, trago meu filho para o campo do meu trabalho, e muita gente vive nessa expectativa de melhorar o mundo. Ter um mundo onde, dentro desse mundo, a gente entenda que esse mundo que a gente vive, a gente está no mesmo mundo, no mesmo barco.
E que se a gente pilotar, um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, a gente vai ficar que nem aquela dança do siri, sabe aquela dança do siri? Virou moda o tempo, né? E a gente não vai para frente, a gente fica de um lado, do outro, de repente vira, e é todo mundo que é assim. Não sei se vocês já ficaram em algum barco à deriva, já ficaram? Algum barco à deriva? A sensação de ficar num barco à deriva é ruim, né? Nós estamos, nesse momento, nós estamos num barco à deriva. E precisamos ter uma atitude. Então, eu me formei na Universidade Federal do Pará, tenho uma especialização em educação ambiental, tenho uma especialização que trata de sustentabilidade. Hoje as empresas entenderam, por conta de toda a dinâmica que está acontecendo, entenderam que é necessário discutir o meio ambiente. Hoje as empresas trouxeram para dentro das instituições o que chama ESG. Não vou entrar nesse detalhe. Também estou me especializando nisso, já fui conselheiro do meio ambiente, ajudei o município de Belém a ter a Secretaria de Meio Ambiente. A gente era uma organização social na época muito forte, a gente apresentou a lei municipal de meio ambiente. Para ter uma Secretaria de Meio Ambiente é necessário ter um órgão gestor, é necessário ter funcionários, é necessário ter um conselho. Nesse conselho, a participação da sociedade civil. A gente ajudou a construir a Secretaria de Meio Ambiente do município de Belém. Já fui gerente de planejamento do governo no estado, para cuidar da água. Me chamaram para ser o gerente, não pedi, mas me chamaram para ir. Já fui professor de uma especialização da UFOP, Universidade de Ouro Preto. Não sei se vocês sabem, mas a UFOP é a universidade de ponta do Brasil, reconhecida internacionalmente. Fui lá professor dessa especialização. Estou facilitador da Rede Brasileira de Educação Ambiental e Políticas Públicas. Nessa rede a gente discute como é que a gente faz para construir lei, como é que a gente faz para a gente aperfeiçoar lei, como é que a gente faz para pegar essa lei e transformar em vida dentro das instituições, como esta delegacia. Esta delegacia tem uma sensibilidade, graças a Deus, né, de dar esses momentos oportunos com pessoas que efetuaram algum tipo de infração e pela análise, pela acariação, perceberam que são pessoas que podem, né, se redimir e seguir. E a nossa expectativa é que cada um aqui tenha uma história bonita, que pode ser revertida, né? E que vocês possam auxiliar outras pessoas, por exemplo, uma criança numa escola, né, contando a sua história. Eu fazia determinado tipo de coisa e aí percebi, mas eu tinha uma motivação, e essa motivação é uma motivação histórica. Por exemplo, eu, de um lado, não entendia como pessoas capturavam animais das suas famílias, de animais, tiravam os animais das suas famílias e vendiam. Eu pensava assim, ainda garoto, da idade do meu filho, eu pensava, mas o que motiva uma pessoa a tirar um filhote de uma família, e nessa tirada o filhote pode morrer, e a pessoa se sentir bem fazendo isso? Aí eu pensava, menino, rapaz, faziam isso com pessoas, no tempo da escravatura, no tempo do Brasil colônia. O colonizador ia lá, pegava o barco, ia lá para o continente africano, pegava as pessoas, os filhos, às vezes eram filhos de liderança, porque eram mais fortes, arrancavam eles, matavam quem não deixava, matavam se rebabasse no meio do caminho, né, e traziam para cá para trabalhar. E se não trabalhasse direito, matava também. Será que tem alguma coisa a ver? Isso foi objeto da minha reflexão desde menino. Você acredita? Não sei explicar porquê. Mas isso também foi uma motivação de entender que, cara, essa pessoa que matava é o meu irmão, é uma pessoa do meu grupo, é um ser humano,
É uma pessoa por qual eu tenho empatia. Também não sei explicar por quê. Porque, de outra forma, hoje a gente vive numa situação muito interessante. Vocês estão me acompanhando? Vivemos uma situação interessante. As pessoas acham que simplesmente excluir a pessoa, simplesmente eliminar, resolve o problema. Não sei se as senhoras e senhores são assim. No entanto, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento. É sujeito que nessa instituição aqui, na delegacia de polícia, tem um policial que acha que talvez os senhores não tenham mais jeito. Já pensou? É possível. Eu tenho uma tranquilidade de falar, porque tenho uma boa relação com algumas pessoas. Polícia Federal, tenho amigo da Polícia Federal. Amigos. Tem um querido. Tem um, inclusive, querido, que acha que a Terra é plana. Eu não sei como consegue. As pessoas conseguem pensar dessa forma. Mas é maneiras de observar o mundo, maneira de ver o mundo. Eu não acho que é um bom destino esse tipo de pensamento. Mas o que eu posso fazer é respeitar. No entanto, a gente está aqui diante de uma pessoa, os senhores e as senhoras estão aqui diante de uma pessoa que acredita que cada um e cada uma aqui pode contar a sua história e tirar alguém do caminho, esse pequeno fragmento de história que talvez não deve ter sido muito legal, que cada um e cada um viveu quando foi autuado, quando foi talvez preso, precisou passar por uma situação desconfortável. Por exemplo, com o filho e com a filha. Quem é que é pai e quem é mãe aqui? Levanta a mão, por gentileza. Mais ou menos a metade. Então, eu acho que esses momentos são momentos oportunos para a gente decidir o nosso destino e o destino dos nossos. Né? Será que a gente continua isso? Vamos se revoltar pelo que aconteceu e permanecer pegando na mesma tecla e caminhando no mesmo caminho para ver qual é? Porque esse destino eu acho que não é uma boa, vai ser uma reflexão particular, individual e intransferível. A questão do meio ambiente é uma questão que surge há muito tempo. Legalmente, a gente tem um conceito que está na Constituição de 6938, Política Nacional de Meio Ambiente. A responsabilidade legal, muita gente, talvez alguns de vocês, tenha dito: ah, mas eu não sabia. Eu não sabia dos deveres, eu não sabia dos meus direitos, e por isso a gente ganha esse material aqui, para conhecer os artigos, talvez poucos de vocês acessem esse recurso, né? Outros possam se motivar. Mas tem uma lei, que é a nossa Carta Magna, que diz que nós não podemos alegar desconhecimento da lei. Não podemos alegar desconhecimento da lei. O enquadramento não diminui por conta do desconhecimento da lei. E a nossa lei, essa nossa lei magna, Tanto quanto é impressionante que a gente não pode alegar desconhecimento da lei, mas quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de muitas pessoas, inclusive de pessoas que nem têm acesso a um livro, a um caderno, a um lápis. Pessoas ribeirinhas, alfabetização. Eu tenho um padrasto que já é idoso e ele é analfabeto. Ou seja, não dá para dizer que ele conhece a lei. Então, se a gente for levar no papel como o direito prega, como a civilização prega, a gente não está vivendo com os direitos emanados para as pessoas de forma correta. Sim. Você concorda comigo? É uma discussão muito legal essa discussão, por isso que eu me coloquei como protagonista também. A gente apresentou um projeto
olha, as organizações mais antigas de direitos humanos, nós concorremos, uma associação que eu faço parte, nós concorremos com as associações mais antigas de direitos humanos e a gente aprovou na Secretaria do Estado de Direitos Humanos um projeto. A gente vai discutir exatamente isso daí. Como é que o ribeirinho, E até que analfabeto, existe muita gente da cidade né? que não tem esse recurso. Não, eu acabei de falar. Eu levei uma galera de jovens periféricas para a DOCA. De 27 jovens, um conhecia a DOCA. Por quê? Acesso. Eu não conheço a DOCA, eu conhecer a legislação completa, mesmo não tem nem acesso a um material básico de educação. Isso. A gente está falando de pessoas aqui que você disse a maioria conhece a lei. Eu sou uma jurista formada, mas aí eu tenho completamente ciência que as pessoas não têm Não muito sei se nível de você educação. falou que eu falei que a maioria Não, conhece a lei. que a gente Não conhece. tem que delimitar o conhecimento da lei. Tem que afirmar que a lei diz que nós todos não podemos alegar desconhecimento da lei. Como nós não podemos alegar desconhecimento da lei? Isso Para a gente facilitar a nossa conversa e não interromper a minha linha de raciocínio, eu estou achando muito legal as suas ponderações. Né? Vocês fiquem à vontade, tá? Mas, pela ordem, peçam para só dar um sinal. Né? Não atravessem a minha fala, porque se torna uma falta de respeito. Não que eu queira lhe chamar a atenção. Né? Mas eu falando, deixa eu concluir meu raciocínio. você quer uma conversa. Tá? Não, mesmo conversa, de boa. Né? A gente tem essa cultura de conversar atravessando a conversa dos outros. Né? A gente tem essa cultura. Né? Mas é bom a gente se policiar e dar a oportunidade das pessoas falar, né? E no esgotado da fala a gente coloca a nossa ponderação. Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Você está falando para eu falar agora? Não, estou dizendo para a gente ordenar a nossa fala. Tá ok, a gente pode prosseguir. Beleza. Então nós temos na 6938 um conceito de meio ambiente muito interessante. Condição, leis, influências. Não a gente fala de folhas, árvores, do conhecimento comum. Né? A gente fala de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica que permite, abrigam e regulam a vida em todas as suas formas. Então a gente pode entender que nós estamos em um meio ambiente. Isso aqui é um meio ambiente. É um ambiente com interações, né, de ordem física. Como assim interação de ordem física? A gente recebeu um material, né, material físico, né, interação de ordem física sujeito à lei da física, né? Temos interações químicas, né? Nosso metabolismo ele reage à provocação, né? Nosso metabolismo reage à provocação, então a interação química, físico-química internamente. Né? Temos interações biológicas, né? Do nosso corpo, nosso metabolismo ele interage nas relações e a gente nunca sairemos de um local de interação da mesma forma como entramos. Isso é filosófico. Né? Temos dentro da 6938 um conceito de degradação da qualidade ambiental, alteração adversa de característica do meio ambiente, né? A poluição e degradação da qualidade ambiental resultante da atividade que prejudicam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, entre outros. Né? E o poluidor, que é o sujeito, pessoa física ou jurídica responsável direta ou indireta por atividade causadora de degradação ambiental. E aí, gente, a gente está vivendo um momento histórico diferentão na Amazônia, porque muito do que era uma cultura comum aqui na nossa região era comum. Né? Talvez nossos bisavós e os nossos avós vieram para essa região convidados para ter um tipo de comportamento com o que estava colocado aqui, que hoje não é mais permitido. E aí, como é que a gente faz? Que tipo de
comportamento é esse? Os meus bisavós, eles eram nordestinos, os bisavós. Vieram para cá no período de expansão, né? Que o governo na época oferecia terras para que as pessoas chegassem, né? Derrubassem, vendessem, usassem a terra e pudessem, né, habitar no território. O meu bisavô, ele desenhou a primeira planta baixa, desenho da cidade de Belém, foi o meu bisavô que desenhou. Olha que interessante. Né? Para a expansão da cidade. O desenho do planejamento urbano dessa cidade de Belém. Muito interessante o desenho, que hoje é o que é. Né? Então nós temos, a gente pode hoje contar a história de como é que nós viemos parar aqui. Quem são nossos bisavós? E muito dessa história dos nossos bisavós, talvez a gente não conheça, mas sabe o que eu descobri? Que se a gente colocar um cachorrinho ou um gatinho aqui para fazer xixi, quando ele terminar de fazer xixi, ele vai fazer assim. No azulejo. Sabe o que é isso? Jogando areia em cima do xixi e do cocô. Por quê? Comportamento aprendido nas gerações anteriores. Então, esse comportamento aqui no azulejo, nós precisamos refletir dentro de nós hoje. Hoje adianta, hoje a gente dá uma descarga. Mas muitos de alguns comportamentos são repetitivos. Sim. Se tratando de um país que foi construído, como você falou, né, anteriormente, historicamente, à base de escravidão e de povos que foram arrancados de suas terras, né, do continente africano, eu acho que quando a gente fala sobre repetição de comportamentos, nem todo mundo veio do mesmo lugar. A gente não partiu do mesmo princípio. Mesmo que nós todos sejamos brasileiros, né, hoje em dia, a gente não partiu do mesmo lugar. Por exemplo, os meus bisavós eram escravizados lá do Amazonas. Meu avô, ele chegou a trabalhar com extração de latex, né, da borracha, né, da borracha. Soldado da borracha. Nessa época. E, assim... Era uma escravidão aqui. Isso, com certeza. Então, assim, eu entendi o que você está falando, mas acho importante também a gente deixar a reflexão de que, por exemplo, nem sempre hoje nós que estamos vivendo aqui somos 100% responsáveis pelo que pela história de tudo que aconteceu, por exemplo, com nossas famílias, entendeu? Tipo, eu acredito que se alguém aqui cometeu algum crime, fez alguma coisa, existem crimes bem piores e que as empresas não são responsabilizadas, né? Políticos não são responsabilizados e a gente está aqui porque a gente cometeu crimes de menor infração, mas eu acredito muito que eles deveriam também ter acesso a esse tipo de palestra que a gente está vendo agora, justamente para ter também essas reflexões, porque se a gente não parte do mesmo lugar, não há equidade, né? Então Isso. Não tem como a gente colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Exatamente. Como é que é o nome? Nicole. Dou maior valor se você continuar emitindo a sua opinião em outros fóruns e se envolvendo em alguns grupos. Não, sim, já faz parte? Eu criei um projeto social no Coraci com 14 anos, chamado Olhar Invisível, que atua em comunidades Olhar Invisível, que atua em comunidades periféricas lá de Coraci, de onde eu sou, na periferia. E aí sou também estudante de Ciências Sociais da UFPA e artista. E aí eu estou sempre li muito autores negros, pessoas negras que me fazem entender a história da minha família, dos meus familiares, que infelizmente hoje em dia não existem tantos vivos para poder contar a história, né? Porque muitos morreram, foram assassinados e, enfim, é isso. Uma coisa muito, muito real, a gente não veio do mesmo lugar. No entanto, só tem um lugar para onde nós todos vamos. Sim. Então, há algum ponto
que é incomum, que a gente precisa refletir e chegar num senso comum. Quanto à responsabilidade, realmente, a responsabilidade é de acordo com o conhecimento. O conhecimento e a colheita daquilo que se faz. Eu realmente não me sinto, nem acho que coloquei aqui a nossa responsabilidade pelo que nossos antepassados fizeram para a gente estar colhendo o que está acontecendo. No entanto, eu olho, né, com honra, porque, veja bem, né, hoje a gente tem rede social, a gente pode se conectar com nossos parceiros, com as pessoas da nossa rede, né, a gente pode conectar alguma pessoa para vir fazer uma palestra que pode resolver um problema, ou pode auxiliar alguma dinâmica, né? E essas conexões que a gente tem, essas facilidades que a gente tem de comunicação e de acesso, hoje é muito diferente do que nossos avós tiveram para estarem vivos, para fazer a gente vir para o mundo e para a gente poder chegar até aqui. Então a gente olha para essas pessoas com honra, entendeu? Com honra. Eu olho, por exemplo, o meu pai, que eu tenho dedos sobrando de uma mão de quantos encontros que eu tive com ele, meu pai. Tenho dedos sobrando de uma mão de quantos encontros que eu tive com meu pai. Meu pai é vivo, né? Nem me responde no WhatsApp, não me responde. Porque antes, até 40 anos de idade, eu olhava para ele sacana, abandonou a minha mãe e tal. Né? Eu não sei qual foi a relação que ele teve. O último encontro que eu tive com ele, sabe o que ele falou para mim? Ele falou uma coisa para mim dentro do táxi. Ele falou assim, eu falei, falei para ele, meu pai, o Eton estava dentro desse carro. E o meu avô, o seu pai, qual é o nome dele? Fausto. O que aconteceu com ele? Não sei. Quando eu tinha 4 anos, ele me abandonou. Posso julgar essa pessoa? Não posso julgar. Eu não sei o que motivou o que aconteceu lá atrás. Mas eu não posso olhar para uma criancinha abandonada, fazendo julgamento, sabe? Sentenciando os meus antepassados. Eu posso agradecer pela minha vida, porque eu fui a esse, não sei se foi o último, mas não quero que seja o último, mas eu fui a esse encontro com o meu pai, para dizer, pai, obrigado pela vida, porque eu senti amor no meu coração pelo nascimento desse menino. E hoje eu não abro mão de acompanhar esse menino para ir na escola, para saber as palavras que ele está aprendendo, para saber se ele está aprendendo ou não está aprendendo, para levar para ele conhecer meus passos, para talvez, é a decisão dele, seguir o mundo. Não abro mão. Por quê? Porque tive a experiência de não ter um pai presente. E quando eu resolvi encontrar com meu pai, foi só para dizer, pai, agradeço pela minha vida. Isso foi libertador para mim. Absolutamente libertador. Sim. Eu achei muito louvável essa atitude de quebrar esse ciclo, porque eu observo isso como um ciclo, né? Por exemplo, o seu avô que abandonou seu pai, que infelizmente fez com a sua mãe, etc. E você, hoje em dia, tem uma relação diferente, quer ter uma relação diferente com seu filho, certo? Mas assim, falando de maneira individual, né? Para mim, o meu pai devia estar preso, porque ele era agressor. E se eu fosse ser um reflexo dele, ou fazer coisas com ele, né? Tipo assim, se der um caminho, e eu por isso não ser esse caminho, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que saber selecionar, por exemplo, saber entender, tipo assim, o que a gente pode parar e não reproduzir mais, mas também não passar a mão na cabeça das pessoas com relação às coisas que elas fizeram pra gente, por exemplo, tipo, meu pai tá nem pra mim, eu também não tô muito nem pra ele. E assim, vivo em paz com relação a isso, porque me machuca e me traumatizou muito, porque também me batia pra caramba. Então, assim, eu não tenho muito que agradecer a ele, porque ele mais me trouxe trauma do que coisas boas. Me trouxe a
a vida, mas quem eu realmente agradeço é a minha mãe, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito louvável a questão de você olhar para o seu filho e querer dar o carinho, o amor, a atenção, o afeto que ele merece. E ele deve ter como pai, mas a gente sabe que... Cada caso é um caso. Que cada caso é um caso, mas a maioria no Brasil são pessoas que não têm pai registrado no cartório. Então, tipo assim, é um caso recorrente, né? Não é um caso de, tipo assim, isolado. É um caso que é uma questão histórica e social, né? Infelizmente, tipo, então, assim, eu vejo que eu também tentei inúmeras vezes ter um contato com meu pai e foi isso, e eu percebi que isso só me machucava. Até o tempo que eu falei assim, não, eu acho que eu me perdoo a partir do momento que eu decido largar de mão disso pra ficar com o meu coração tranquilo e em paz, em vez de ficar com aquela mágoa de sentir um abandono e, sei lá, sabe, também tenho vontade de ter filho e criar meus filhos da melhor forma possível, sem violência, somente. Essa é uma ferida que não é muito fácil de cicatrizar, e eu particularmente acho que pode ser, é uma tese, a causa de nós estarmos, todos nós estarmos aqui, em relação com o pai. Eu acho que é a causa de todos nós estarmos aqui. Uma boa relação com o pai, né, estabelece uma boa relação com o mundo, porque a mãe é a porta para a vida, mas o pai é a porta para o mundo. Então, né, também centro em espaços para essa reflexão. A recomendação, querida companheira, é agradecer pela vida, e ponto, e distância. Agradecer pela vida e distância. Né? Eu já estou no mundo. Recebo a vida com carinho e amor e vou para o mundo. Agora, o pai sou eu. O pai de mim sou eu. Eu que me acolho, eu que dou meus pulos, né? Eu que me resolvo com o mundo. Muito bonito a tua testemunha. Quero te ouvir um dia aqui, tá? Tu aqui e eu sentadinho aí. Eu já fui palestrante já. Queremos mais. Então, o que a gente percebe como natureza? Toda a sociedade, vocês vão perceber que eu curto fazer isso, tá? A metáfora das relações com a natureza é a metáfora das nossas relações com nossos, especialmente nossos familiares. Né? Tem um teórico que eu gosto, alemão, ele fala que quando a gente resolve com o pai e quando a gente resolve com a mãe, não precisa mais de terapia, não precisa mais de advogado, não precisa mais de polícia. Olha que interessante. Quando a gente resolve com o pai e quando resolve com a mãe, que é quando a gente entra no mundo, não precisa mais nada disso. Com advogado, com polícia, não precisa mais disso. A gente está em paz, a gente fica em paz, né? E tem uma boa relação com seja qual for a pessoa, independente se ela é Remo Paysandu, Tuna. Né? Tem alguém da Tuna aqui? Existe, mas Tuna. Então, toda a sociedade, toda a cultura cria um determinado conceito de natureza e institui suas relações sociais. O ser humano conseguiu controlar e dominar a natureza. Então, quando a gente olha a natureza como algo que está lá, e a gente está aqui, e a gente não faz parte da natureza, a treta estabelece. Cria-se uma treta, um conflito, uma crise. Porque assim, porque eu acho que eu vou dominar a natureza, então a natureza não tem fim. Mas, gente, isso é uma coisa que é absolutamente recente. A escassez dos recursos, isso é um tema novo. A gente achava, até pouco tempo, eu na escola, antes de entrar na faculdade, não se discutia escassez de recursos naturais. Talvez alguns de nós começou a beber água na garrafa, tenha consciência que começou a beber água na garrafa. Quando começou a beber água na garrafa? Porque isso não existia antes. Apropriação do bem natural.
E hoje a disputa política, e tem gente, nesse momento, tem gente morrendo pela escassez da água, pela luta, pela guerra, pelo acesso à água, neste momento. Isso é grave. Onde a gente vai parar? Então, nessa dinâmica de controle da natureza, há uma ruptura na relação entre ambiente e sociedade. Então, aqueles que moram nesse modelo de pensamento, dominando a natureza, estamos dominando a natureza. Ah, a natureza é algo que eu vou explorar, eu vou me apropriar, vou usar para enriquecer. Esse modelo de pensamento, ele causa uma ruptura na relação entre ambiente e sociedade. A gente está vivendo isso. E aí a consequência, veja lá, isso aqui é a Amazônia, gente. 1998, 2005, eu e um grupo de jovens, a gente fez uma greve de água lá na Estação das Docas. Um monte de meninos, a gente foi para lá e foi Rede Globo, foi TV, rádio e tudo mais. O pessoal estava achando que a gente estava doido, falando de seca na Amazônia. Fizemos uma greve de água, sentamos lá e se acorrentou. Não sei se algum de vocês chegou a ver isso nas mídias sociais. Eu vi você na TV. Né? E aí ficamos lá, sem beber água. Não passou muito tempo, mas a gente foi fazer o que a gente chama de fato político, para que as pessoas criem uma percepção de que algo está diferente. Só que 2010, 2015, 2016 e agora recentissimamente, na Praça da República. Na Praça da República a gente viu, né, algumas plantas da Praça da República e de algumas outras praças, estou dizendo que Praça da República, porque eu morava ali perto, eu sempre passava com ele para levar ele na escola, agora esse ano ele está indo sozinho para a escola. Né? Era para ir com 9 anos, mas eu fiquei meio com medo, né? Estava com ele. E aí aquele gramado seco, planta morrendo, eu falei, cadê o poder público para cuidar dessa praça? E recurso tem, né? Pois é. Só que é a nossa percepção, as coisas estão acontecendo e a gente está meio sem saber o que fazer. E ao mesmo tempo de que a gente está na Amazônia, que a gente vê seca, a gente também vê enchente. Então, ó, 2009, 2012, 2014, 2015, pelo menos 35 cidades da região amazônica sofreram inundações entre maio e junho de 2002. Isso está acontecendo. Quero mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é um fragmento do mapa da cidade de Belém. Estão percebendo ali? Avenida Nazaré, Munduruku, eu moro bem ali, mais ou menos. Isso aqui é um mapa de possíveis alagamentos. Olha isso. Projeção assim mais para o futuro próximo. Projeção de hoje. A qualquer momento isso pode acontecer. Basta um fenômeno climático diferentão. Que não é mais diferentão. Está acontecendo por aí. Do nada, aquela chuva que não para de cair. Aquela área maior em vermelho, qual é o bairro ali? Nazaré? Eu acho que é Nazaré, né? Nazaré, aqui aqui eu acho que é a Praça da República, né? Avenida Nazaré, ó. Ali o site, ó. Geoportal sgb.gov.br. Querendo dar uma olhada? Marcelo, em relação a plano de contingência, já tem alguma iniciativa no município? Tem conhecimento disso? Não. Estou nesse momento fazendo uma assessoria pelo final do mandato do governo municipal, dentro da Secretaria de Planejamento, que faz o orçamento de todos os outros setores das secretarias, né, de educação. Não vi movimento nesse sentido. Talvez o outro governo, a gente está fazendo um plano diretor. Revisão? Revisão do plano diretor nesse momento, plano
pela diretora do município de Belém, e ali tem uma iniciativa de discussão. No entanto, é necessário que a sociedade civil, as organizações, eu vejo que as organizações são formadas por pessoas. Então, se a gente não conversar dentro da organização, né, por exemplo, isso aqui é uma sensibilidade sua, é um protagonismo seu. Eu falei para eles que, com certeza, existe colegas seus dentro dessa organização que falam, cara, essa galera tem que matar mesmo. Eu falei para eles, é a realidade. É a realidade. Acho que em todo local, né? É, em todo local. Estou falando em especial porque eu tenho pessoas queridas na Polícia Civil, na Polícia Federal, meus amigos da Polícia Federal, que é porque quer que eu faça concurso da Polícia Federal. Marcelo, vem a Polícia Federal, tá? Vem pra nós. Aí me chamam para fazer também movimento e tal, não sei o que, participar do evento. Né? Mas só que não. Né? Eu não tenho. A gente teve um evento aqui no primeiro governo de Edmilson, que foi o Encontro pela Liberdade continuando liberalismo. Eu era radical nessa época. Né? E aí veio o pessoal de luta armada de Chiapas. Não sei se vocês sabem, mas lá em Chiapas, no México, tem uma luta armada. É governo, o pessoal usa arma mesmo. É pesado o negócio. E os caras vieram para o Brasil, aí viram um grupo organizado aqui em Belém do Pará, os caras me chamaram para participar da luta armada, me convidaram. Cara, vamos lá, fazer uma formação e tal, a gente te ensina a pegar na arma. Eu falei, cara, aí eu desenvolvi essa resposta que até hoje eu dou. Eu só mato moscas, baratas, ratos, cobras e aranhas a pedidos. Cobras e aranhas a pedido. Moscas, mosquitos, baratas e ratos. Meto ficha, sem piedade. Cobras e aranhas a pedido, porque cobra é, né? Peçonhento e tal. Tem aí o pessoal do direitos humanos também, que agora é direito dos animais. E eu também sou dessa galera e tal. Mas, cara, se vier uma cobra querendo pegar os meninos, tá entendendo? Eu viro bicho. E aí, diante dessas adversidades, a gente está nessa seguinte questão. Quem já sentiu febre pensando que ia virar do avesso aqui? Quem já teve aquela febre que parecia que ia morrer? Eu já me entreguei numa febre. Já. Peguei uma febre que eu me entreguei. Eu falei, pode levar, meu pai. Pode levar. Eu estava virando do avesso assim, né? Parecia que por dentro da mandíbula. Aí eu desisti, olha que eu vou morrer, agora eu morri. Eu falei, agora não morri. Tá bom, vou ficando por aqui. Então a gente está nessa questão. Isso aqui é um gráfico da temperatura, de anomalias da temperatura no planeta. Anomalias de temperatura no planeta com uma escala. Do negativo para o positivo. Olha a situação. O planeta está... Quase ninguém escapa, né? febril. Esse é o nosso barco. E aí é o seguinte, aí a turma lá da pesquisa de mudança climática foi estudar as mudanças climáticas e tudo mais, a gente está mais ou menos bem aqui, né? Foi estudar as mudanças climáticas, aí começou a perceber o aumento de temperatura. E rapaz, bora organizar aqui, aí organizaram uma turma de pesquisador do planeta todo, do norte, do sul, do leste, do oeste, Europa, Austrália, Brasil. Eu tenho uma amiga que desenvolveu uma metodologia da Universidade Federal do Pará, né, professora doutora, que é uma das metodologias usadas por esse grupo internacional. Né? A Júlia. E aí, estava-se pensando que a temperatura ia aumentar e ia ficar por aqui. Essa era a primeira medida de previsão dos cientistas internacionais. Só que essa curva aqui, quando chegou bem aqui, eles entenderam que a gente errou. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Essa aqui é a expectativa agora. Só que do jeito que está, meus queridos e minhas queridas, a gente vai levar farelo. Isso até 2100? Até 2030. A gente tem aí uma... 2030 a gente já consegue ter uma... A gente tem aí Não, a gente consegue, porque já está
muito, gente. A gente tem o quê? Exatamente. 2024, daqui a 6 anos, 2030, que é a agenda, né? A gente tem um recorte de ser a cidade que vai acolher, que vem acolher, né? Esses pesquisadores todos do mundo, algumas autoridades, né? Bill Gates, da ciência, da tecnologia, do mercado, da cultura, pops da cultura, o tal do Coldplay, né? Coldplay, até o Coldplay. Todos os olhares vão estar voltados. Estaremos aqui nessa discussão. E aí é interessante uma questão. Quando a gente recebe visita, dia desse, nessa semana passada, falei para minha companheira, minha namorada, companheira, esposa, amiga, consultora de assuntos aleatórios, é a mesma pessoa, graças a Deus. Que a gente ia receber um casal de senhores amigos, que faz muito tempo. Aí ela se preocupou em arrumar casa. Eu falei, ué, mas deixa do jeito que está, eles conheceram aqui, só. Não, tem que arrumar casa e tudo mais. Então a gente tem essa cultura de arrumar casa para receber as pessoas. Agora a minha dúvida, eu tenho uma dúvida. Será que está todo mundo preocupado em arrumar casa para receber essas pessoas? E arrumar a casa a gente pensa, né? Manter a casa mais limpa, fazer alguma coisa para receber as pessoas, né? Não receber com a roupa chama, lá em casa às vezes eu uso uma roupa que a minha mulher chama roupa de mendigo, né? Tá uma melhorzinha, melhorada. Né? Então é uma questão para a gente refletir. Nós estamos querendo receber o mundo aqui na cidade de Belém, né? E se não queremos, o que é que nos incomoda? O que é que está nos incomodando? É porque é os outros que precisam se arrumar? E a nossa parte? É claro que existe uma diferença de responsabilidade, cada um tem a sua parte. E a responsabilidade da política pública, né, é uma responsabilidade coletiva. Essa coisa de colocar responsabilidade só no indivíduo, ela, para mim, ela não leva a gente a um lugar muito distante, não. A gente precisa nos responsabilizar pela nossa parte, agora a gente precisa pactuar, que é o que hoje se transformou em lei. As leis do país só existem porque houve uma pactuação de uma boa convivência, de um relacionamento de boa convivência. Enquanto dessa pactuação a gente está pactuando, está dizendo sim, não, acho legal isso daqui, ou por aqui. Ou não, porque quem escreve a lei é a gente, são as pessoas. Então a gente está diante de um colapso. O colapso ambiental está em curso. Tem uma metáfora muito interessante que diz que antes a gente tinha como mudar o curso de um colapso ou de um carro que vai em velocidade rápida, batendo o muro. Até pouco tempo a gente poderia frear ou mudar de curso. Hoje não tem mais jeito. Essa é a metáfora. Hoje a gente vai bater. Hoje a gente vai bater. Com certeza, cada um e cada uma aqui tem na família, por exemplo, uma pessoa que faleceu, foi a óbito por conta de câncer. Quem tem na família uma pessoa que faleceu, foi a óbito? Levanta o braço bem levantadinho para me ver aí. Pois é. Sei. Daqui a pouco a gente vai ter na família, entre os amigos, pessoa que tomou por conta de acidente climático. Daqui a pouco a gente vai começar a contar os casos. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. O que é um câncer instalado na pessoa? Não é a pessoa. O que é o câncer instalado na pessoa? Uma célula que de repente acordou dizendo: vixe, meu irmão, não estou nem vendo para essa galera aqui. Agora o negócio é só comigo, é eu e Deus. É eu e Deus. E agora eu vou meter quente aqui. Vou multiplicar, né? O que der para me pegar eu pego, né? O que não der para me pegar eu não estou nem vendo. Eu vou multiplicar e começa a multiplicar. Agora, aí é 2. Agora é a gente
vamos meter quente aqui. Aí multiplica. Eita, vai, vamos... Mete o cano no território, devasta tudo, e aí quando vê, o que acontece? A pessoa morre. Isso é o câncer, tá? Assim, na mudança de língua, né? Forma metafórica de dizer. Aí tem gente que mete remédio, aí tem uma cura. Aí passa um tempo, aí volta. Aí mete remédio, passa um tempo, volta. Aí mete remédio, passa um tempo, não volta mais. Não volta mais. O que acontece? Eu também fiquei preocupado em entender o que acontece com as pessoas que realmente se curam de câncer. Eu estou dizendo isso aí, gente, porque na minha família eu tenho algumas pessoas. Meu avô, minha avó, meu tio. Então a gente tem uma predisposição genética familiar. O que eu faço para me prevenir? Eu tenho que olhar com carinho para essa predisposição. E dizer o que é que eles faziam, qual era o comportamento, o que é que geneticamente favorece, qual é o ambiente favorável. E comecei a estudar. Para cuidar do câncer e para cuidar do meio ambiente, descobri que é a mesma coisa. Mesma coisa. Estabelecer uma relação amorosa. Amorosa não quer dizer passar a mão, tá? Quer dizer passar a mão. É dizer, eu estou vendo você, eu lhe respeito, né? Vamos conversar, você pode falar, eu vou lhe ouvir, depois você vai me ouvir. O que você falar, eu lhe respeito o seu ponto de vista, mas não concordo. Muito de boa. Não concordo por conta disso, daquilo outro. Né? Prefiro fazer assim, assado. De uma forma tranquila. Eu não vou tirar a arma e eliminar o cidadão. Não vou fazer isso. Fiz uma experiência de como é que é portar uma arma e fazer os testes do tiro. Fiz isso daí. Eu tinha horror à arma. Para poder me aproximar dos meus amigos da polícia. Fui lá no coisa de tiro, achei legal. No primeiro foi meio assustador. Dar um tiro com eu nem lembro, não sei o nome da arma, mas ele deu um tiro assim, quase que meu ombro dá um tiro. Mas foi uma experiência legal. Eu desbloqueei algo dentro de mim, né, para ter acesso para falar comigo. Eu tenho alguns amigos, um especial da Polícia Civil, né, que a gente foi fazer uns testes de tiro para desbloquear. Então, ó, a realidade do presente, a justiça, presta atenção, a justiça e o modelo de educação não deram conta. O que a gente tem, o arcabouço jurídico, isso aqui é uma tese, eu estou apresentando para vocês, uma tese que esse arcabouço jurídico aqui, da justiça e da educação, não deram conta de impedir as catástrofes que estão se apresentando a todo momento. Todo momento, se a gente quiser pesquisar, o pessoal escolhe a catástrofe que vai aparecer na mídia, né? Em especial do lado de lá, porque quando é daqui, não liga muito. Em Santarém, um dia desse estava tudo inundado, morreu gente pra caramba. Quem já foi lá em Santarém? Bonito lá. Todo ano, né? Tem. Pois é. E aí, ó, e cada vez aumenta. Então é preciso uma nova linguagem. Não sou eu que estou dizendo isso daí. É um grupo de pessoas que se propõem a discutir, abrir espaço de diálogo para que a gente possa mudar a nossa perspectiva de vida. Então é preciso uma nova linguagem para contribuir na compreensão da gravidade dessa crise e da necessidade de ações mais eficazes para combater. Aí eu vou abrir aqui um espaço breve para que uma pessoa que ainda não falou, se quiser se apresentar e falar a respeito da sua questão, né? E possa emitir uma sensibilização, por exemplo, para um garoto como o meu filho, né? E dizer, olha, a minha história é essa, aconteceu isso comigo, né? E aí fui enquadrado,
né? E aí refletir, e acho que hoje eu penso dessa forma, pensava dessa forma, penso dessa forma, e trazer algum conselho. Quem quer experimentar essa fala? Se não vier um, todo mundo vai fazer isso, tá? Sim, pode vir. Sim. Tá. Não, como eu sou mãe, sou avó e Seu nome? meu nome é Rita. Rita. Então, o que eu tenho para passar para ele, onde eu errei, foi fazer uma coisa com o ambiente, naquele ambiente de poluição sonora. No caso, não tinha nem ligado o som, mas eu fui enquadrada. Em casa? Não, foi na rua. Era uma festa junina, festa de carnaval. Só que eu estava toda Regularizada. Estava toda regularizada, eu não entendi o motivo, né, disso. E, então, tipo assim, eu reconheci meu erro. Reconheci, se eu errei nesse problema de poluição sonora, se eu incomodei alguém, então isso não vai acontecer mais. Até porque eu já falei com todo mundo que eu não vou mais fazer isso. Porque foi uma coisa que foi muito chata para mim. Assim, eu passo para meus filhos e meus netos também. E agora, pensando aqui no pessoal, se a gente está aqui, houve um motivo de nós estarmos aqui, todos nós, né? Se erramos, vamos ter que aceitar que nós erramos. Eu não posso fazer isso não, mas parabéns. Aqui no estado do Pará, em Belém, há muitos anos atrás, eu atuei numa organização chamada Argonautas, ambientalistas da Amazônia, e a gente foi precursor das primeiras políticas públicas de poluição sonora. Não sei se você chegou a ouvir falar, né? Você falou rápido, eu lembrei. E aí a gente ajudou a construir algum instrumento legal para que pudesse, porque assim, quando a gente é do governo, funcionário público, de instituição, né, a gente só faz aquilo que tem legalmente. Se tem instrumento legal, a gente executa. Se não tem, está liberado. Né? Então imagina, né, hoje se discute os cuidados com fogos de artifício. Né? Eu estou morando perto da Praça do Largo de Nazaré, né? Aí teve aquela exposição bonita de fogos da Santa e tal, né? Eu sou batizado na Igreja Católica, apesar de não ser católico, mas a gente tem uma afetividade pelo aquele fenômeno lá dos fogos de artifício. Mas a gente sabe que tem criança, porque hoje eu tenho uma criança, né? Tem uma criança lá que é meu filho de criação, não é meu filho genético, né? Que tem autismo, um autismo leve, e ele fica nervoso por conta de fogo de artifício, e tem animais também. Então essa sensibilidade é muito nova. Então daqui a pouco, na Europa, por exemplo, não pode mais. Os fogos de artifício... Mas não pode aqui. Tem um decreto do El. Ah, é? Eu passo para você. Me passa, não sabia. Tem decreto. Eu estava até falando para quem tem arena, que costuma torneio, pessoal. Não pode. Foi em 2023 esse decreto. 23, é? Nossa, estou desatualizado na prisão. Alguém mais? Daqui? Quer falar um pouco? Posso falar um pouquinho? Sim. Sobre o meio ambiente. Eu estou gostando dessa aula, porque ano que vem eu venho num grupo de mulheres como presidente do centro comunitário, que é muito grande no Rio, Allan Kardec. Centro comunitário Allan Kardec. Então, isso está sendo muito bom para mim. Entendeu? Tem mais que vem para frente, né? Sim. Então é isso. Eu até pensei em trazer alguns elementos de algumas ordens religiosas, católico, evangélicos, espíritas, né, e uma matriz africana, que eu tenho boas relações também com pessoas que trabalham na questão ambiental. Né? Então todas as instituições religiosas que nós conhecemos, pelo menos eu conheço que tem alguma relação, trabalham de uma forma ou de outra, né? Criando um mecanismo de sensibilizar
as pessoas que estão daquela ordem, daquele grupo religioso ali para atender. E aí eu recomendo isso que você falou. Então, uma maneira que a gente tem de sair do discurso da responsabilidade individual, né, porque mudar o rumo ou dar uma freada, né, nessa expectativa para que outras pessoas não sintam, não passem pelo que vocês passaram, né, ou se vocês acham que as pessoas precisam experimentar essa questão, mas eu acho que a gente pode dar uma refreada. E uma experiência é isso, né? Participar de redes, né? Colaborar com os espaços que atua, seja na religião, ou seja no bairro, seja na escola, ou seja na própria empresa. Né? Eu mesmo faço consultoria em empresas, né? Ganho meu pão, né? Comprei meu carro, com base em processo de consultoria com grandes empresas. Vocês viram lá, eu trabalhei nos 2 maiores empreendimentos do Brasil, que foi a Transposição de São Francisco, a empresa que fez a parte ambiental da Transposição de São Francisco, então eu trabalhei, o Eton, ele nasceu ali. Trabalhei em 3 estados e 17 municípios, saía 4 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. A mãe dele que não me aguentou por conta dessa agenda, né? A gente ligava pra caramba, né? E aí, mas então estamos vivos, né? Estamos vivos. E hoje é necessário, dentro da empresa, hoje é necessário essas discussões. Aí a gente faz adaptação também. Essa é uma fala especial que eu construí para vocês e coloco à disposição, inclusive, essa apresentação. Quem quiser, né? É só pedir. Eu já deixei aqui. Então, ó, a existência desse mecanismo estimula o pensamento crítico, a ação participativa e positiva dos educandos e da comunidade. Eu chamo educandos porque eu sou freiriano também. Não sei se já ouviram falar em Paulo Freire. Paulo Freire, né, é a base da minha escola. Paulo Freire fala de opressores e oprimidos. Só que é interessante que ele fala uma coisa que passa desapercebido pela maioria dos estudantes que estudam Paulo Freire. Aí vocês vão entender. O que eu trago, eu tive essa percepção depois de fazer terapia. Depois de fazer muita terapia, eu percebi que Paulo Freire fala do opressor e do oprimido. Fala do círculo vicioso do opressor e do oprimido. O cara, na empresa ou no trabalho, ele se sente oprimido. Estou sendo oprimido porque não sei o quê, fica não sei o quê, papapá. Aí eu estou me sentindo oprimido. Aí, não aguento isso. Aí quando eu chego lá em casa, né, aí eu vou repetir o comportamento do opressor. Aí eu me torno opressor. Porque o sonho do opressor, o sonho do oprimido, que não tem consciência, é se tornar um opressor. Que não tem a consciência. Aí ele Paulo Freire convida a gente para a reflexão, a conscientização e para o amor. Porque só no amor que a gente consegue romper esse ciclo. Se a gente ficar só criticando o opressor, porque tal, autoritário e tal, né? A gente critica e fica na relação que chama simbiótica da biologia. Fica ali, estou dependendo, uma relação de codependência. Alguma coisa ganha com aquilo ali. Salário, né? Alguma coisa ganha com aquilo ali. Então, se ela não sai daquilo ali e vê que o opressor, ele só é opressor porque ele não saiu desse ciclo. Quer continuar no ciclo oprimido e opressor. E o oprimido e o opressor é a face, são duas faces da mesma moeda. Então, a gente consegue sair disso daí quando a gente se sentindo oprimido, prestem bem atenção, a gente pode ter um lampejo de consciência, porque a sensação de opressão, ela é o gatilho para perceber que eu também estou sujeito a ser opressor. Consegue compreender isso aí? Na verdade, nós somos produto do meio, né? Todos Exatamente. sujeitos produto do meio.
Então, na hora, aí é o convite que eu faço para vocês. Na hora que eu me sinto oprimido, meu Deus, é um lampejo, ó. Meu Deus do céu. Será que eu vou me tornar opressor no próximo passo? Ou na próxima cena? Será? E aí fica alerta. Porque é possível que sim. É possível que sim. Eu digo isso porque com 40 e poucos anos de idade, que eu tive essa percepção, eu me percebi o opressor. Dentro da empresa, porque me deram uma camisa, a camisa pesava 1 tonelada, mas o salário era 5 dígitos, era 4 mil pessoas. Eu lidava com 4 mil pessoas e tinha que lidar, às vezes, de forma opressora. Mas era o procedimento. O procedimento tinha que ser aquele. E a sensação de estar sendo oprimido é a sensação da pessoa que está aqui. Eu só me sinto oprimido se eu quiser. Porque se eu tiver compaixão pelaquela pessoa que está querendo me oprimir no meu lugar de cidadão, eu não me faço ser oprimido. Vocês conseguem compreender? Seja pelo policial, seja pelo que for. Falando para a terapia, por exemplo, às vezes o pai e a mãe, principalmente os nossos pais, né, que são de uma geração onde educar era bater. Então, às vezes você cria uma raiva do pai e da mãe, porque você acha que você está sendo oprimido e você não entende a história deles. Quando você conhece essa história, que também eles foram vítimas, Sim. E é um ciclo, né? Tem que romper esse ciclo. Então, acho que a sociedade está avançando, né, nesse sentido. Tem muita coisa para ser feita, mas acho que essa questão de repensar práticas, que é o que a gente está fazendo aqui, né, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, quando eu vejo que tem várias tipologias de crimes aqui, e eu vejo, caramba, o meu aí, por exemplo, vou colocar como se eu estivesse aqui, né, respondendo o inquérito. Aí eu, tipo, caramba, eu fiz isso, mas o outro também fez o dele, caramba, ele vai responder. Eu tô aqui para cumprir 3 horas, ele tá para cumprir 130 horas. Então, quando você começa a entender esse universo, você passa a reconhecer que você realmente tem a sua parte. E a mudança de comportamento contribui para que esse todo haja um equilíbrio melhor, né, em sociedade. Quanto tempo a gente tem? Não, você tá. Acho que horas são? 11h19. Vamos fazer agora, quero convidar todos que fiquem em pé, que a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Um grupo aqui e outro grupo aqui. Pode ser a mensagem. Pode deixar o celular de você estar Venha pra frente aqui, vem pra frente. Um grupo aqui e outro grupo aqui. Aqui, ó, outro grupo aqui, assim, ó. Quando vocês vêm, mais pra cá do fio pra facilitar. É um C? Não. A gente vai fazer o que o Augusto Boal, tem um artista que desenvolveu uma coisa chamada Teatro do Oprimido. Né? Teatro do Oprimido. A gente vai fazer uma encenação teatral e a gente vai fazer de conta que nós somos personagens, tá? Só que câmera lenta e sem falar nada, no silêncio. Câmera lenta e sem falar nada. Câmera lenta, sem falar nada e sem fazer muita força. Os movimentos leves, suaves. E a gente vai, nesse momento, a gente vai ativar a nossa sensação. O que eu estou sentindo nesse momento? Tá? Então, observem, a observação que vocês precisam fazer é o que eu estou sentindo no momento. Então, primeiro, vamos ativar a nossa sensação. Soltando os braços, né? Respirem, deixem a respiração entrar no corpo, sintam a respiração indo até a ponta dos pés. Olha só, sentir a ponta dos pés. Puxa a respiração, sintam a respiração indo até o fio de cabelo, o último fio de cabelo. Olha só. E aí eu vou estabelecer aqui uma história. A história é o seguinte. Aqui vão ser os humanos, seres humanos. Né?
Vocês vão representar seres humanos. E essa turma aqui vai representar a natureza. A natureza com árvores, pássaros, animais, representando a natureza. Né? Então, comece a se sentir seres humanos, respirem como seres humanos, sintam como seres humanos, e vocês começam a se sentir como natureza. Respirem como natureza. Percebam se eu sou árvore, se eu sou um macaco, se eu sou um passarinho, se eu sou uma onça, se eu sou um tigre, se eu sou um leão, papagaio ou periquito, escolha. Se eu sou uma cachoeira, fique à vontade. Estou respirando. E aí, um ser humano vai se aproximar da natureza com uma intenção. Essa intenção só o ser humano sabe. Só o ser humano sabe. Ele vai se aproximar e vai se relacionar com a natureza. Bora ver o que acontece. Então, eu vou escolher aqui um ser humano que possa se relacionar com a natureza. Tá. Pode ser o seu. Venha bem devagarinho. Bem devagarinho. Aí vai se aproximar com a natureza e estabelecer algum tipo de relação. Ok. Vamos uma outra experiência. Ok, a reflexão a gente deixa para depois. A reflexão a gente deixa para depois. Vamos lá. Tua vez. Devagar. Algum tipo de interação. Ok. Ser humano com a natureza. Agora, a natureza vai estabelecer algum tipo de relação com os seres humanos. Bora ver o que pode acontecer. Deixa eu ver essa natureza aqui. Vamos ver. Você está livre para estabelecer algum tipo de relação com os seres humanos. Fica à vontade, devagar, sem falar nada. Você vai lá, relaciona com os seres humanos. Pode ir? Sim. Ok. Mais um momento de uma interação. Pode ir? Vai lá. No momento, dá uma paradinha e estabelece uma relação. Vocês não está havendo comunicação. Estabeleça uma comunicação com o olhar. Diga alguma coisa. Acesse lá o coração, né, e mande uma mensagem. O estabelecimento de uma relação, ela pressupõe uma comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Eu me aproximo e volto. Não estabeleci comunicação. Né? Não quero me comunicar. Até o momento é isso que está acontecendo. Não quero me comunicar. Né? Vamos experimentar. Se aproxime e deixe algo dizer. Se aproxime e deixe algo dizer. Na hora de se aproximar, deixe algo dizer. Dentro, sinta algo. Acesse algo no seu corpo. O seu corpo vai dizer algo para você quando estiver diante do ser humano ou da natureza. Acesse esse algo e, com base nesse algo, estabeleça a relação. Entendeu? Vamos lá, mais alguém da natureza. Pode ser Siri. Pede samar uma aqui. Pá! Sai da natureza. Cara, sério. Caiu um galho. Beleza. Sem comunicação, sem falar, sem gritar, tá? Mas foi legal. Quebrou o paradigma. Né? Vamos lá, um ser humano aqui, para estabelecer uma relação com a natureza. Chegue lá, acesse a informação. Pode ir? Pode ir aqui, amigo. Pode ir lá?
Acessa uma informação interna, respira. Agora vamos apimentar esse exercício. Né? Natureza, seres humanos. Agora, um ser humano vai lá na natureza e vai pegar alguma coisa da natureza e trazer para si. Só que é trazer para si, já não vai ficar próximo do ser humano, vai ficar afastado, dominando algo na natureza. Vamos ver como é que vai sair isso daí. Né? Você pode ir lá? Você vai lá devagarinho, vai se apropriar de algo da natureza, arranje da natureza, devagar, e traga para si. E pegar. Pega e traga. Traga. Está deixando ir? Está tranquilo? Ok. Não volte para o mesmo lugar, fica em outro lugar. Ele vai ficar onde? Bote ele onde você acha. Aí? E você vai ficar onde? Aqui? Mas ele é seu agora. É isso? Ok. Alguém da natureza vai lá e vê se está de boa. Vai tomar satisfação da natureza. Alguém da natureza. Você pode ir? Vai lá. Devagarinho. Agora vamos fazer uma experiência para finalizar. A gente vai se juntar, todo mundo junto, ficar aqui no meio e se colocar. Escolha um local aqui no centro, todo mundo junto. Escolha um local para ficar. Todo mundo junto. Respirem. Acesse a informação. Que informação que estou recebendo? O que é que eu estou sentindo? Respira. Ok, podem voltar para os seus lugares. Bora fazer uma reflexão a respeito disso. Alguém teve um insight? Pensou alguma coisa diferente? Sentiu alguma coisa diferente? Deu nervoso? Deu tilt? Oi? Deu TED. TED? TED disse o quê? Sem graça. Sem graça está A dinâmica, sim. a dinâmica? É. A graça da dinâmica, você ficou no mental, né? Tranquilo. Alguém? Alguém mais? O que sentiu? Perguntei, o que eu senti? E os grupos não combinaram. Ficou Mais ou menos ficou na minha? Ficou cada um grupo separado. Parece que ficou separado de verdade. Sim. É uma impressão visual. E o que te motivou a dar um susto? Eu queria saber se está todo mundo esperto. Porque normalmente quando a pessoa está participando do negócio, ela fica desatenta. Só que está todo mundo atento. Sim. Ah, tu percebeu então que estava todo mundo atento. É interessante o susto, se a pessoa estiver presente na atividade, ela não se assusta. Se a pessoa estiver presente na atividade, ela não se assusta. Ela se assusta se ela estiver pensando em algo no passado ou estiver pensando em algo no futuro. Então, é um bom indicador aí para vocês. A pessoa que é assustada é porque ou ela está pensando lá no passado, tempos bons,
estava na praia, ou estou pensando lá na frente, estou presente, o que está acontecendo aqui, você assusta. Só há um jeito de se assustar, é quando a gente não está presente. A pessoa que está presente não se assusta. O que mais? O que mais? Aqui foi lá, pegou, a senhora que foi lá, pegou a coisa da natureza. O que a senhora sentiu? Em relação ao que eu peguei, né? Eu achei que estava sendo retraída. Você estava retraída? Não, a natureza. Estava retraída. Assim, eu acho que eu estava mais eufórica em relação à natureza, assim. Porque eu sou eufórica. Sim. Aí eu senti assim a parte triste. Triste? É. Aham. Trouxe isso pra mim. Quando foi eufórica e quando trouxe triste? Eu achei. É? Também feliz, não me senti feliz. Não se sentiu feliz. Não. Me senti ligada. E o pé de não, São Mamãe eu já falei. O pé de árvore que ela trouxe, quem foi? Foi o... Sim, como é que foi a experiência? Bom, isso aí é uma sensação, tranquilo. Posso fazer uma observação? Sim. Como estava na área externa, eu percebi que os humanos, em relação à natureza, eles estavam retraídos com medo da reação da natureza. Sim. Então, por desconhecer o Sim. que estava de frente, muitos ficaram apreensivos do contato. Porque é isso que, na verdade, quando a gente entra dentro de uma mata fechada, a gente não sabe o que está ali. Sim. Desconhecido. Né? Então, você tem medo de... Peraí, é uma mata fechada, densa, pode ter cobra, jacaré. Então, você tem medo de ocupar aquele espaço porque você não conhece. Porém, à medida que a dinâmica foi avançando, eu vi que houve um destrave. Porém, não houve por parte... Porque o ser humano, ele é explorador. Sim. Ele é curioso. Sim. Então, na realidade, as pessoas que estavam compondo os humanos, elas não estavam de verdade mostrando o que são. O ser humano é criativo, ele gosta de explorar, ele é curioso, e isso, acho que a dinâmica, de certa forma, em relação a, talvez, a vergonha, né, do indivíduo, esse avançar, esse ocupar espaço, esse explorar. Isso que eu percebi. Aí não quiseram se entregar para a dinâmica. Mas no fundo, o ser humano é muito curioso, ele vai lá, ocupa, ele mexe, ele desmata, ele caça. Então eu acho que isso... Da natureza, né? Só que por desconhecer a reação do outro, tipo, será que se eu puxar o outro, ele vai ficar com cara de mim, vai brigar comigo? Tira o flash. Então, ao mesmo tempo que eles ficaram apreensivos pela reação do outro, não vai me pegar assim, porque no olhar dá pra ver que não vai me pegar, não vai. Então esse medo de avançar, de explorar, tal, que também é nosso. Você não entra numa mata sozinho, você não entra numa mata fechada sem conhecer o mínimo de uma trilha, ou então vai com alguém que conhece. Então esse medo do outro, do desconhecido, talvez tenha travado também essa interação. Mais alguém para fechar? Alguém para falar algo que não foi dito? De sensação interna? Que é sensação interna, não é o que eu pensei, né? O que eu senti. Quero convidar vocês para a Rede Paraense de Educação Ambiental. A Rede Paraense de Educação Ambiental é uma rede formada por uma série de pessoas e educadores, educadoras ambientais, pessoas que se propõem a tratar do assunto, da temática, meio ambiente, a desenvolver atividades para que a gente possa promover, né, a preservação, o cuidado, a conservação das relações ambientais. Eu me considero um sócio-ambientalista.
O socioambientalismo veio depois do ambientalismo. No Brasil, o ambientalismo ele surgiu, vamos cuidar do micro-leão dourado. Né? Iniciou no Brasil um movimento, vamos dizer, burguês, das pessoas de classe média, que podiam ter acesso a conhecimento, mas não conhecia a periferia do Brasil, a periferia das cidades. Então, tinham essa linha de frente de cuidar dos animais, do micro-leão, da baleia, animais exóticos, normalmente de fora do cotidiano. E o socioambientalismo surgiu na periferia, nos bairros, na cidade, pensando no saneamento, pensando questões, água tratada, questões mais concretas, mais reais do nosso cotidiano. Né? Então, eu venho daí, de um movimento, né, que pensa as questões ambientais do cotidiano. Tá? Então, aí tem um grupo bastante diverso no estado todo, de pessoas que se propõem a discutir essas temáticas. A gente está diante de uma conferência nacional, para tratar de políticas públicas, para fazer uma reflexão a respeito do que a gente tem de política pública, fazer uma reflexão de que a gente deve ter, fazer uma reflexão de como que a gente vai caminhar para essa COP, como é que a gente vai estar nessa COP, o que é que a gente está fazendo para receber essas pessoas, de que forma a gente pode se diferenciar na Amazônia, porque a Amazônia é dos amazônicos. Tá? Eu nasci aqui, me criei aqui no berço de Belém, nasci aqui em Belém, tive uma experiência de morar 10 anos no Nordeste, né? De onde vieram meus bisavós, trabalhando, né? Acho que a gente pode ser diferente, né? Dentro da Amazônia, discutir a Amazônia por nós, que a gente vive, que a gente sente, uma Amazônia da periferia, uma Amazônia da ilha, uma Amazônia, são diversas Amazônias, cada um tem o seu ponto de vista, a gente pode ter o nosso, né? Do cuidado, então, uma proposta de cuidado para nossas relações. Na década de 80, um cara lá no Rio de Janeiro, ele começou a contar uma história muito interessante, muito bonita, que é a história do Beija-Flor. Década de 80, pensa? Já ouviram falar na história do Beija-Flor? Beija-Flor, passarinho, estava lá de boa na floresta, né? E aí, de repente, apareceu fogo na floresta, algo na floresta. Aí a bicharada ficou doida, todo mundo fugindo, e o Beija-Flor, né, foi fugir também, mas alguma coisa aconteceu nele, que ele foi num laguinho, pegou um pouco de água e foi querer apagar o fogo, o Beija-Flor. Né? E essa é a história do Beija-Flor. O bicho perguntou para ele: Beija-Flor, tá doido, irmão, vai morrer. Aí o Beija-Flor: estou fazendo a minha parte. Já viram essa história? A história do Beija-Flor na década de 80. Só que, gente, a gente já passou 80, 90, já estamos no outro milênio. O que aconteceu com o Beija-Flor? A história era contada até aí. Estou fazendo a minha parte. Você sabe o que aconteceu com o Beija-Flor? Estava com dúvida? Morreu, cara. O Beija-Flor morreu. O Beija-Flor é um animal sensível, absolutamente sensível. Qualquer coisinha mudança do clima, o Beija-Flor morre. Morreu! O Beija-Flor morreu. Só que, continuando a história, o Beija-Flor já tinha deixado o ovinho, salvou o ovinho dele, a mulher dele, a Beija-Flor fêmea, botou num local a salvo e nasceu o Beija-Flor filho. Beija-Flor filho, nasceu, cresceu ouvindo a história do Beija-Flor pai, herói, que morreu tentando apagar o fogo da floresta. Então, dando continuidade à história. Só que o Beija-Flor filho ouvia falar de fogo, morria de medo, o coração já é taquicardíaco, o coração do Beija-Flor, né? Já é rápido. Rapaz, ouvia falar de fogo, rapaz, tinha muito medo. Beija-Flor filho nasceu sem a presença do pai. Olha a situação. E aí, era diferente. Né? Era diferente, era mais frágil. E aí cresceu, e aí o que aconteceu? Fogo na floresta.
E o Beija-Flor Filho veio aquele negócio do fogo na floresta. Rapaz, o coração dele quase que papoca. E aí o que ele fez? Na hora quis fugir. Só que alguma coisa aconteceu na cabeça do Beija-Flor Filho. Ele voltou. Foi até o rio. Pegou um pouco de água. Foi na direção do fogo para apagar o fogo. Uma coisa aconteceu. E aí um bicho passou, não sei se foi um jacaré. Beija-Flor Filho, tu é doido, tu vai morrer que nem o teu pai. Beija-Flor Filho, estou fazendo a minha parte. O que aconteceu com o Beija-Flor Filho? Ainda tão em dúvida. Morrer. Só que também, antes de fazer esse movimento, pegou a família dele, também tinha um ovinho. Olha que incrível coincidência. Pegou o ovinho, a mulher dele levou para um lugar a salvo, deixou a salvo, nasceu o Beija-Flor Neto. Olha, gerações se apresentando. Nasceu gerações. Beija-Flor Neto. Só que o Beija-Flor Neto, ele nasceu mais descolado. Ouvindo a história do Beija-Flor pai e ouvindo a história do Beija-Flor avô, que aquela bicharada, né, contava para ele ficava sabendo. E aí ele ficou popular. Respeitava ele, tinha uma tradição já do Beija-Flor. E aí ele queria, porque queria, agora, apagar qualquer fogo. Ele era o cara que apagava o fogo. Ele era da galera do ei, deixa disso. Era briga no meio da floresta da bicharada. Ele, ei, meu irmão, qual é a tua e tal, para com isso. Ele era da galera do deixa disso. Beija-Flor Neto. E aí, assim, desenvolveu um relacionamento, boas relações, Beija-Flor. Era com o leão, era com o papagaio, com o periquito, era com a abelha rainha. Desenvolveu uma relação com a bicharada toda. E um belo dia, fogo na floresta. Beija-Flor Neto, na hora que viu aquele fogaréu, rapaz, não contou conversa, foi direto para o rio para pegar um pouco d'água e apagar o fogo. Só que ele pensou, ele conseguiu pensar, rapaz, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai e meu avô fizeram, tem que fazer diferente. Não tem que fazer diferente, tem que ser rápido isso daqui. E aí ele pensou rápido e falou, já sei. Aí ele foi lá na casa das abelhas, falou com a abelha rainha. Abelha rainha, é o seguinte, está pegando fogo na floresta, a gente tem que mobilizar essa bicharada toda. Temos que mobilizar a bicharada rápido para a gente fazer um movimento aqui para apagar esse fogo. Aí a abelha rainha, que já ouvia ele era meio que um conselheiro da abelha rainha. E a abelha rainha designou as abelhas para ir com ele para mobilizar a bicharada. E quando vi a bicharada, tudo foi lá naquele riacho que tinha. Cada um pegou um tanto de água e aí foram e conseguiram apagar o fogo. Essa é a história atualizada do Beija-Flor. De graça aqui para vocês, tá? Então, preste atenção. Hoje, a gente precisa de uma nova história. Ou a gente precisa dar continuidade na nossa própria história. Porque do jeito que está, a gente escolhe. Que Beija-Flor que é que a gente está representando. Que Beija-Flor que é que a gente está representando. Então, isso é uma responsabilidade individual, particular e intransferível. Depende de cada um. Obrigado. Meu nome é Marcelo, fico à disposição. Deixo inclusive meu contato de WhatsApp. Faço palestras. Essas palestras não pagam o leite das crianças, né? Mas é a minha contribuição para o mundo. Tá bom? De leite, pai. Perguntas? Pai. Pode
Pode ir embora. Pai, não, tem que assinar. Por favor, assine aqui. Certificado.